Oi, esse aqui é o programa Entrevista, Canal Futura, e a gente recebe hoje Guido Lemos, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, além de tudo, um grande inovador brasileiro, um dos criadores do Ginga. Guido, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigadíssimo pela sua presença. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de poder estar falando sobre esse... É quase um filho essa tecnologia. Me conta um pouco desse filho. Explica pra gente, em síntese, o que é o Ginga. O Ginga é um software que é instalado nas televisões e permite que elas executem software, Sim. aplicativos, em certa medida parecidos com os dos celulares. A diferença é que a emissora de TV envia o aplicativo para a casa de todas as pessoas que habitam uma cidade, por exemplo, e esse aplicativo é automaticamente executado. Você estava me dizendo que hoje já tem 50 milhões de usuários e que vai ter mais 20 milhões. Quem que são esses novos 20 milhões? Tem um público que é precioso do ponto de vista de política pública, que são as famílias cadastradas no cadastro do Ministério do Desenvolvimento Social. Sim. Para viabilizar o desligamento dos canais analógicos, o governo brasileiro adotou uma estratégia bastante inteligente, fez um leilão de uma faixa de frequência que vai ser liberada para as operadoras de telefonia, arrecadou um volume de recursos quase 10 bilhões de reais, separou uma parte para investir no que a gente chama de desligamento. Tá. E, assim, tipicamente, em todos os países que passaram pelo processo de desligamento da TV analógica, 20%, em torno de 15% e 20% da população não compra os receptores. Né? Então, isso iria provocar uma queda na audiência do sistema de televisão, e teve uma discussão. Certo. Então, parte desse dinheiro está sendo investido para comprar 12 milhões de receptores. Então, se você multiplica por 5, são 60 milhões de pessoas, né, que estão recebendo um receptor interativo. Essas pessoas são os 20% aí da população brasileira que tem menor renda. Perfeito. Então, a gente tem um extrato da população que tem um receptor interativo com o Ginga instalado, pronto para receber aplicativos Maravilha. E é um software legitimamente brasileiro e com um potencial incrível, né, para as mais diversas áreas. Isso. E quando a gente pensa nisso, tem um potencial para a saúde, para a democracia, para um monte de coisa. Guido, eu queria saber que conselho você daria para um jovem inovador brasileiro. Eu acho que o Brasil está precisando de inovação, né? O que a pessoa precisa fazer quando ela está ali no colegial e falando assim, eu tenho vocação para inovação, etc. Qual que é a sua dica? A minha, assim, é isso que eu falo para os meus alunos, é o seguinte, é importante procurar coisas que não são fáceis. Então, a preguiça não funciona, não combina com a inovação. Você tem que trabalhar duro. Inovação, pesquisa, ela é fruto de densidade de trabalho. Você tem que trabalhar muito em pouco tempo. Depois que você inova, que você é bem sucedido, você pode até se aposentar. Eu tenho alunos que inovaram aí, participaram desse ciclo aí do Ginga, que já estão se preparando para se aposentar com 35 anos de idade. Entendeu? Porque já ganharam o suficiente para isso. Tá. Mas, durante uma fase da vida, sem namorar, sem dormir, só trabalhando duro. Então, é por aí que se conquista um resultado importante. Incrível. E você acha que o Brasil pode ser um país inovador? Com certeza. Por quê? Aí é um traço de personalidade, um traço de cultura, não diria nem personalidade. Então, assim, viajando o mundo todo, interagindo com pesquisadores do Japão, da China, Coreia, Estados Unidos, Europa, se percebe que o diferencial dos brasileiros é que, numa situação de dificuldade, onde falta não sei o quê, normalmente num país onde o planejamento é muito forte, as pessoas param, elas travam. Aqui no Brasil, isso é o nosso dia a dia. Faltou isso, resolve com aquilo. Faltou aquilo, resolve. Então a criatividade é muito forte. O que precisa o nosso sistema de P&D, que se montou com muito esforço ao longo de muito tempo e que tem um financiamento regular, precisa de regularidade, precisa manter o financiamento para o sistema de P&D, que tem um foco muito grande nas universidades, mas começaram a se criar mecanismos para financiar as empresas. Você precisa também... Só fazendo um parênteses, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, né, que está muito nas universidades, e a gente está começando a construir mecanismos de financiamento para que
A garotada que está lá na universidade, que tem as boas ideias, consiga começar a sua vida enquanto empresários inovadores. O Brasil está construindo isso. Agora, esse traço do brasileiro de criatividade, eu acho que... Não, é incrível. E eu gosto de dizer que o brasileiro tem uma característica, que é o civirismo. Isso. O civirismo é a capacidade de se virar, né? Isso. Porque muito da inovação vem da necessidade. E no Brasil, necessidade não falta. A gente tem uma abundância de necessidade, né? Como eu coloquei, se você olha a diferença de um projeto de pesquisa executando aqui, executando na Alemanha, que se faltou alguma coisa que estava planejado lá, É isso. Aqui sempre falta, então a gente tá, mas sempre falta, isso não é o correto. A gente deveria ter um sistema mais tranquilo para as pesquisadoras. É muita carga, muita pressão, porque você tem que criar as ideias, resolver os problemas, captar o recurso, administrar o recurso, fazer prestação de contas. Então, o Brasil ainda está, assim, ainda precisa de muito caminho, de muita estabilidade. Mas o traço de personalidade ajuda bastante. Sem dúvidas. E o cientista precisa ter um componente de empreendedor também, né? Porque ele tem que administrar orçamento, equipe, cronograma, prazo e assim por diante. Os cientistas que, assim, conseguem montar laboratórios maiores, eles viram empresários, viram administradores de empresas, porque você tem fluxo de caixa, você tem todos os problemas de quem administra uma empresa, são os problemas de quem administra um laboratório de pesquisa. Tá? Você tem que ficar captando recursos e fazer o planejamento de entrada e saída de recursos. Bom, mas tem funcionado, eu espero que a gente está passando por uma crise, que eu espero que tenha um período aí pequeno para não ter uma descontinuidade, porque quando você tem uma descontinuidade e perde as pessoas que você leva 20 anos para formar, aí... Agora, tem uma coisa que está me impressionando e até que me anima muito, que viajando pelo Brasil, eu vejo uma garotada, garotos e garotas muito jovens, querendo inovar, querendo empreender, montando suas empresas de tecnologia, coisas de internet, assim por diante. Do Acre ao Rio Grande do Sul, eu tenho visto isso, e a Paraíba é um desses estados, onde está bombando, tem um monte de gente fazendo isso. Você tem visto isso também? Isso te anima? Isso é um processo realmente que está em curso. Tem uma mudança assim, de postura das próprias universidades. Hoje, todas as universidades, elas estimulam esse comportamento com cursos de empreendedorismo, entendeu? E com incubadoras e com processos ali que apoiam a transformação dessas ideias, dessas boas ideias, em possíveis negócios. Então, dentro das universidades tem um ambiente hoje que não existia no passado. Hoje esse ambiente existe. A gente tem um deslocamento um pouco do foco no Brasil. No passado era muito orientado para a publicação de papers. Hoje já tem uma coisa mais de estimular as pessoas a fazer registro de patente, que empurra um pouco na direção do empreendedorismo. E os alunos têm um pouco mais de formação e de estímulo. Agora, a burocracia atrapalha um pouco, você não acha? Sim, mas aí é uma coisa do país, um problema crônico. Imposto. Essa garotada, quando vai colocar a empresa, principalmente quando você pensa em exportar, e software, o mercado é mundial, dependendo do software que você faz. E é um inferno para se descobrir o que é que tem que pagar, como tem que pagar, para quem tem que pagar. Então, isso no Brasil dificulta muito as empresas no seu estágio inicial. A dificuldade de entender que tipo de imposto tem que pagar, para quê, qual a alíquota. Isso, assim, acho que a principal reforma no Brasil, que não está sendo feita, quer dizer, está se gastando aí uma energia enorme em outras reformas e não se enfrenta a principal, que é a tributária. Um outro projeto que até eu queria mencionar, que a gente está fazendo juntos, sobre diploma universitário e usando uma tecnologia novíssima chamada blockchain. A sua ideia, né, e eu estou ajudando também a concretizá-la, é a gente poder ter diploma registrado diretamente na internet. Aquele negócio de fraudar diploma falso, não existir nunca mais. Como é que é esse projeto? Isso foi uma ideia interessante, gente. Surgiu blockchain, né, é a base conceitual, para quem não conhece, para moeda digital. Quer dizer, a mais conhecida é o Bitcoin, né, que valia ali R$1, chegou a valer 12 mil reais. A ideia que está por trás da blockchain, a blockchain é uma espécie de um livro contábil. Cada bloco é uma folha e essas folhas são encadeadas. Quando você termina uma folha de lançamentos, né, contábeis ou lançamentos quaisquer, se calcula um valor que depende desse número e esse valor entra no cálculo da próxima e a gente vai encadeando. Daí a história de blockchain, de blocos encadeados. Cada bloco sendo uma página de um livro.
O problema de diploma no Brasil ele é crônico, porque existe assim, uma regulamentação para o registro do diploma. Então, você quando se forma, tem lá o seu registro, carimbo, assinatura do reitor, do pró-reitor. Quando qualquer pessoa apresenta um diploma para quem está empregando ou quando você passa num concurso público, praticamente ninguém valida isso. Verifica se o diploma é verdadeiro ou não. Então, nós temos inúmeros casos de fraudes de diplomas, de pessoas que apresentam diplomas falsos, porque não existe um procedimento de validação fácil de fazer. O projeto é uma parceria do ITS, PUC, do Rio e o FPB. A ideia é que o Departamento de Registro, a DAR da PUC, né, prototipe, faça um experimento. Ótimo. E a UFPB também. Então teremos aí uma universidade pública federal, uma universidade privada, né, exercitando esse registro. Então quando as pessoas se formarem, elas vão... O registro, ou seja, aquele livro que antes era de papel, vai ser um bloco nessa cadeia, no blockchain. E o que acontece com esse blockchain é que você tem uma ligação dos vários blocos e toda vez que você faz um registro e fecha uma página, essa página é replicada para todos os servidores que fazem parte da rede blockchain. E são quase 10 mil servidores. Ou seja, infraudável. É impossível de fraudar, porque se você quiser fraudar um diploma que está na página 10 e o livro está na página 200, você tem que alterar 190 páginas em mais de 5 mil servidores. É impossível computacionalmente. Então, se você é um fraudador de diploma, saiba que seus dias estão contados. Isso. Guido Lemos aqui está resolvendo esse problema. Isso é um primeiro passo. Quer dizer, nas conversas desse grupo que se formou lá numa reunião no ITS, a gente começou a pensar em colocar também, o professor Sérgio Costa da PUC tem umas ideias de colocar mais informação. Ao invés de só o diploma, o histórico. Então, se a gente coloca o histórico, aí é instrumento de política pública, porque você tem informações confiáveis sobre o histórico escolar das pessoas, sobre o currículo das pessoas, eventualmente, que podem ser usadas para estatísticas e para tomada de decisão. Então, ou seja, tipo um currículo Lattes do futuro, quem sabe, né? Isso, a ideia é essa. E onde você pode confiar que as informações que você está recebendo realmente são verdadeiras. Quer dizer, a ideia é, de maneira muito simples, criar um procedimento de registro e de verificação, muito simples, que torna realmente muito difícil a possibilidade de fraudar. Você acha que tecnologia, blockchain e outras vão acabar melhorando a vida das pessoas nas cidades e no plano urbano? O exemplo, acho que mais gritante hoje de tecnologia impactando na vida das pessoas é o smartphone. Tem uma série de serviços que no passado eram coisas complicadas. Você chegar numa cidade que você não conhece e se deslocar na cidade. Era o mapa de São Paulo, você pegava um táxi, o taxista pegava um mapa. Eu lembro. Que era um livro desse tamanho. Ficava lá folheando para descobrir onde é que você... Então hoje, você coloca o endereço, tem sua rota. Você descobriu um bom restaurante, um hotel. Então, a nossa vida mudou muito, ficou muito mais fácil. Queria te agradecer muito, nosso tempo voa, né? Esse aqui, como eu disse, é o programa Entrevista. Muito obrigado. Se perdeu algum episódio, estão todos no Futura Play. Procura lá porque tem muita conversa boa. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente.